precisamos confessar que estamos apaixonados por um lugar. Instituto dos Cegos da Paraíba. Um lugar maravilhoso, aconchegante, cheio de vida e muitíssimo criativo. Os corredores aqui estão sempre cheios, sabe por quê? Porque há muito aprendizado neste lugar. E vou dizer mais. Aqui é um lugar onde você não pode contar toda a história de uma vez só. Há muita coisa acontecendo. Hoje vamos falar sobre educação para cegos. Eu sou Zé Balira e este é o Acesso Livre. Vem com a gente. Vamos conversar agora com Marco Lima, diretor escolar do Instituto dos Cegos da Paraíba. Então, primeiramente, é uma alegria, né, compartilhar com vocês dessa experiência tão rica aqui no Instituto dos Cegos da Paraíba e dizer para todos que a nossa instituição foi a primeira escola para cegos na Paraíba e de uma forma muito inusitada, através de um sonho, né, que a patrona da instituição, a criadora, Adalgisa Cunha, teve, né, quando uma criança chega em sonho para ela pedindo que gostaria de ler e de escrever em sonho. E aí ela fica pensando, como é que esse sonho pensou assim, como é que isso vai dar certo? Uma criança cega estudar, né, ler, escrever, como se dará isso? E ela ficou com aquilo, né, remunando, fazendo aquele redemoinho na mente, né, fazendo. E ela teve a oportunidade de conhecer o Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro, né? Através das suas influências que ela tinha aqui políticas na época, trouxe, né, todo o material de apoio didático, pedagógico para que esse sonho se tornasse realidade. Como ela era muito influente, né, na sociedade, ela conseguiu esse espaço em 1944, quando a instituição passa a ser efetivamente uma instituição, uma ONG, primeira aqui na Paraíba a ensinar os cegos. Então, há uma limitação visual, existe, mas existem as outras possibilidades, né? Tátil, né? Auditiva e tantas outras janelas, quando se diz, né, uma porta se fecha, mas janelas se abrem, e aí o cego é uma pessoa normal, totalmente, só ela não enxerga, mas ela pode desenvolver todas as suas habilidades, seus saberes, sua capacidade intelectiva, afetiva, né? E o Instituto, desde então, acredita no poder da educação para transformar vidas. É a questão de adequações que foram feitas, metodológicas, para que eles pudessem ter, né, o sistema Braille, que é um sistema que foi criado através de símbolos, né, lá na França, através de Louis Braille, que permitiu, em alto relevo, eles terem a sensibilidade, né, de ter todo o alfabeto em 6 combinações. Ter todo o alfabeto para que eles pudessem, de fato, né, entrarem nas letras, sim, entrarem no estudo e conversar e dialogar com o mundo através do tato, né? Então isso, a instituição, isso foi uma revolução, na sua raiz, né? Na sua Inclusive, raiz, isso foi uma grande revolução. Né, permitiu a acessibilidade à cultura, às letras, né, à educação. Então a instituição está muito vinculada, né, do ponto de vista de pilar mesmo, a essas questões de inclusão social desde os seus primórdios. Como se dá, tanto para os jovens, com que idade você pode chegar ao Instituto? Que documentação é essa? Vamos ser práticos, né, para saber de que forma efetiva a gente pode chegar ao Instituto. Nós temos duas áreas, né, a área de reabilitação e a área da escola. Na reabilitação, nós atendemos não só a pessoa com deficiência visual, mas também as crianças e adolescentes que têm a questão da deficiência intelectual. Então, se atende síndrome de Down, crianças com microcefalia, né, o autismo. Então, essas crianças chegam, as adolescentes chegam aqui através de uma indicação. Faz uma triagem, né, da situação dela, no caso física, há uma consulta médica também, e aí é detectado qual a situação que ela tem, né? Qual tipo de síndrome. Como uma triagem, é feita uma triagem aqui dentro. Exatamente, na área de reabilitação. Então, a partir daí, existem vários serviços que são apresentados para a reabilitação. Fono, psicologia, tem música, musicoterapia e tantos outros atendimentos que são voltados para esse público. Mas se uma criança é cega, ela vem
também a nossa instituição, munidas da documentação, né, da série que ele está cursando ou que gostaria de cursar. E aqui não é uma escola propriamente dita, aqui a gente tem um apoio educacional especializado. E nós temos 2 escolas padrão de convênio, a escola estadual, que é a Antônia Rangel, aqui na Torre, que é próxima, sim, que vai atender o ensino médio, e a escola Rodrigo Otávio, que vai atender o Fundamental 1 e o Fundamental 2. No entanto, aqui funciona a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Sim. Aí é aqui, inclusive o Zequinha, né, participa da EJA aqui conosco. Foi um convênio, através do convênio, que visa esses convênios, Zeba, dar todo o suporte, né, de fortalecimento da questão educacional, da escolarização, o reforço escolar, né, tudo visando o fortalecimento do ensino e da aprendizagem, para que eles possam sair, né, e ter todo esse acompanhamento até chegar à universidade, que é o nosso foco, que eles cheguem na universidade. E muitos já fizeram esse percurso e são engenheiros, são pedagogos, são advogados e por aí vai. As aptidões, como elas são atribuídas? Quando você percebe ou quando essa triagem percebe que essa pessoa tem aptidões especiais, assim? Pode ser para o esporte ou pode ser para outra coisa? Na verdade, é um trabalho em parceria, né, do setor de triagem, da coordenação, que faz o encaminhamento aos profissionais de esporte, né, de música, mas todos têm a oportunidade de se envolver. No início é assim, né? São estimulados para isso? São estimulados a isso. Por exemplo, na música, praticamente, nós temos um trabalho de musicalização infantil e todos são chamados, né, a participarem. E aí começamos pelo começo mesmo, né, com a flauta doce, com a percussão, né, com a atividade de bandinha rítmica. E aí os valores, né, o potencial de cada um vai sendo observado. Recentemente nós tivemos um aluno que é um exemplo assim, bem característico. Ele chegou na instituição, ele é deficiente visual, né, teve a oportunidade de ter a musicalização, recebeu uma flauta, que é uma praxe da gente, sim, começou a tocar e hoje ele está tendo, assim, tendo um atendimento por extensão lá na UFPB em piano clássico. Que maravilha! Então é isso, é desenvolvimento das inteligências múltiplas que eles têm, né? E aí a gente vai vendo qual se é a sinestésica, se é a linguagem, se é a música, se é o esporte. E aí a gente tem no esporte uma gama muito grande de possibilidades, né? Tanto as 2 modalidades mais fortes, que é o goalball, futebol de 5 e também a natação. Mas tem muitas outras, tem o judô também, tem muitas outras possibilidades deles se envolverem. Mas todos passam por essa avaliação pedagógica, técnica e são encaminhados, né, pela equipe de profissionais aqui da instituição. Na música é a mesma coisa? Como que isso funciona para você? Nós temos, você em particular como professor de música? Nós trabalhamos com a música, como eu falei, inicialmente com musicalização infantil, né, dando oportunidade para que todos se envolvam, né, na atividade, mas chega um momento, né, do desenvolvimento da educação musical que eles vão aprender instrumentos. Sim. Quais são os instrumentos? Bateria, teclado, violão, contrabaixos, flautas, né? São esses instrumentos que nós temos além do canto, né, técnica, vocais, né, dando oportunidade. E a gente trabalha, Zeba, também com uma pedagogia de projetos. João Pessoa pelo tato, na verdade é a Paraíba toda pelo tato. Então a gente tem a oportunidade de levá-los para os mais diversos equipamentos culturais da cidade, né? Também conheça o João Pessoa pela audição, e aí a gente leva para os concertos, tudo, amplia o horizonte cultural deles. Sim. E dando oportunidade para que eles se desenvolvam. Existem oficinas diversas, né, de música, de vários instrumentos, e isso vai redundar em quê? Futuramente, né, como aconteceu recentemente, a formação de uma banda. Nós temos uma banda Luz do Som, que é produto dessas oficinas, que permitiram eles terem acesso aos instrumentos, né, e agora formaram uma banda e está gravada, né, recentemente. Foi lançado no dia 15 de setembro, lá na Usina Cultural, só com pessoas cegas. Marco, queria muito que você me dissesse agora de coração, como foi que você chegou
ao Instituto dos Cegos, o que trouxe você aqui? Quando eu cheguei aqui, eu estava concluindo meu curso de Educação Artística na UFPB. E fiquei sabendo que aqui tinham crianças que eu fui convidado a fazer um trabalho voluntário com musicalização, até uma forma da gente desenvolver o que a gente aprendeu, né, na universidade. Colocar em prática. Colocar em prática. E na época o professor José Laurentino, que era um músico formado, deficiente visual, que ensinava aqui, estava para se aposentar. Eu cheguei em 87 e ele se aposentou em 88. E ele passou o bastão para mim. A história do maestro Laurentino aqui é uma história riquíssima, né? Todos os antigos passaram por ele, que ele fazia a mesma coisa, trabalhava com musicalização, instrumentação, práticas de canto, prática de coral. Sendo ele cego. Sendo ele cego. Foi o primeiro professor deficiente visual que se formado em música aqui na Paraíba. É uma referência. Ele passou o bastão para mim e fez um pedido. Ó. Bota os meninos para tocar e escutar boa música. Todo momento nós recebemos pessoas, independente da idade, né? Estamos abertos para receber. Crianças, adultos, pessoas que perdem a idade por doenças autoimunes, que chegam já com 50, 60 anos, também são recebidos aqui. E começamos a ter, então, um novo olhar para a vida. Se fecha-se uma porta, abre-se janelas. Janelas de possibilidades. Então, o nosso apelo é que nunca desistam de viver. A vida é bela e a gente precisa vivê-la intensamente. Dentre os cerca de 6,5 milhões de pessoas cegas e com baixa visão no Brasil, segundo o IBGE, 20% são crianças e adolescentes, indivíduos que têm constitucionalmente assegurado o direito à educação. Para que isso ocorra de maneira satisfatória, é preciso considerar o papel fundamental do educador e a oferta de recursos de acessibilidade adequados ao processo. E a alfabetização em braille é primordial para o desenvolvimento de qualquer criança cega ou com baixa visão. Hoje estamos conversando com José Sebastião de Carvalho, o querido Zequinha, aqui do Instituto Paraibano dos Cegos. Mestre Zequinha, tudo bem? Tudo bem. Meu querido, eu quero que você me conte essa história maravilhosa de vida que você vem traçando nesses seus belos anos sobre o que é um cego dentro da instituição do Instituto Paraibano dos Cegos. Bom, o cego da instituição, ele é o que acontece com a vida do cego na instituição, ele aprende muitas coisas boas. A educação, a gente saber como se educar. A gente aprende a prática esportiva, a conhecer os ensinos, a aprender a ler, a conhecer o que é a vida do cego pelo mundo afora, né? Porque a instituição ela é uma grande importância para a vida do cego, para as pessoas saberem que a gente estamos preparados para enfrentar qualquer desafio na vida. A instituição do cego ela foi criada já exclusiva para tirar o cego da exclusão social, para integrar o cego dentro da sociedade. Ele conhecer que ele tem, ele saber o valor que ele tem, ele conhecer que ele é capaz, o que ele é capaz. Zequinha, me conte, como foi que você chegou no Instituto Paraibano de Cegos? Eu cheguei aqui em 1972, porque eu já no interior, eu morava no sítio, na zona rural. Onde eu morava era no mato, no interior mesmo. Naquela época, o Brasil, a maior parte do Brasil era Brasil rural, né? Tinha poucas áreas urbanas no Brasil. E através de conterrâneos lá do interior que trouxe filhos para aqui para o Instituto e começou a passar para minha mãe que eu tinha o direito de aprender alguma coisa na vida, ser alguém na vida. Aí minha mãe, ela era muito apegada comigo, porque só tinha eu deficiente visual lá em casa. Assim, como é que eu posso... Eu não quero me separar do meu filho não, porque ele tão pequenininho, tão uma criança e ficar longe de mim. Senão vai ter uma instituição de cegos que acolhe todas as crianças e só sai de lá quando está maior de idade, quando sai do mercado de trabalho. Aí o que aconteceu? Minha mãe me matriculou aqui em 1972. Você ficou interno, é Fiquei isso? interno aqui, só ia para casa em época de férias, no período do São João e no período do Natal. Quando era mês de junho, tinha férias, aí passava as festas juninas no interior, aí quando chegava o mês de julho, eu voltava para casa. Aí em dezembro era a mesma coisa, a gente ficava de dezembro, janeiro, aí só voltava para a instituição em fevereiro.
Mas a mãe visitava os filhos, né? Então me conte, Zequinha, como é que está a sua vida hoje? O que você faz dentro do Instituto? O que você aprendeu e o que você aprendeu, o que é que você aplica no dia a dia dentro do Instituto de Cegos da Paraíba? Aqui eu aprendi a ler, né? Foi o método Braille. E aqui eu aprendi como é a boa convivência com as pessoas, saber construir amizade. E fui cada vez mais, e depois que eu passei, quando eu saí daqui, eu passei 28 anos sem estudar, sabe? Passei uma temporada sem estudar. Sim. Mas depois eu senti que aquele desejo de voltar a estudar. Aí hoje eu estou tendo uma oportunidade que eu não tive quando era jovem. Porque vocês veem que hoje a tecnologia ela trouxe muitas coisas, muitas novidades, e a gente tem que acompanhar ela, se não acompanhar, termina levando um rasteiro, né? É verdade, é verdade. Aí no meu tempo que eu estudava, não tinha a tecnologia que tem hoje. No tempo que eu era aluno daqui, não tinha. Que facilita muito. Não tinha internet. Se tinha, era para pessoas ricas, coisa de... E aqui vai chegar dos anos 90 para cá, né? E aí eu achei bem de voltar a estudar de novo, porque eu estava esquecido de um bocado de coisa que eu tinha aprendido e estou conseguindo reativar a minha memória. O que você diria para os jovens cegos, para as famílias que têm jovens cegos ou pessoas cegas, independente da idade? Eu digo com relação ao Instituto de Cegos da Paraíba. O que eu posso dizer é o seguinte: pessoal que não conhece ainda o Instituto de Cegos e que tem filhos cegos, que não deixe ele não em isolamento em casa não, traga para o Instituto, aqui tem o que aprender. Aqui tem muito a gente tem muito o que aprender durante a vida, porque a vida da gente ela é um eterno aprendiz. A gente toma cada vez mais a aprender, cada vez mais coisas, cada dia. Se eu viver 90 anos de vida, eu tenho 90 anos de vida para aprender. Se eu viver 100 anos, é 100 anos para aprender. E o tempo de vida que a gente viver, a gente nunca falta o que aprender na vida da gente. Sempre tem para aprender algo mais. Pois é, que eu fiquei extremamente feliz com o seu depoimento. Eu tenho certeza que o público que está nos vendo agora enriqueceu-se com esse seu depoimento. Você é uma pessoa que traz para a gente a verdade sobre o que o Instituto é capaz de fazer pelo cidadão cego. E a gente fica muito feliz em poder conhecer uma pessoa como você. E o que eu digo é o seguinte: se você conhecer alguma pessoa deficiente visual, que não conhece ainda o Instituto, pessoas uma família que está no isolamento, que procure tirar ele do isolamento e venha conhecer o Instituto de Cego, que ele vai aprender, tem muita coisa para aprender, muito. Porque quando a gente aprende muitas coisas aqui no Instituto, a gente aprende a conviver, até com os preconceitos, a gente consegue desafiar. É um desafio, porque não tem a classe de deficiente no mundo para sofrer na rua mais preconceito que o cego. A maior parte do preconceito na vida do cego é dentro da família. 90% do preconceito é dentro da família, porque às vezes muito cego se acomoda, porque a família começa a ter ele como uma pessoa incapaz, sendo que está agindo errado. Às vezes não prepara ele para a vida, né? Para o enfrentamento da vida. Porque para mim ser o que eu sou hoje, eu enfrentei muito obstáculo na vida. Muito. Preconceito dentro de família. De eu querer uma coisa, a família, não, você não pode, que você não vê, você é incapaz. Acha que o cego não pode se locomover. Acha que o cego não pode resolver as coisas. Acha que... existe muito obstáculo dentro da vida. E o Instituto contribuiu para quebrar esse paradigma, para quebrar esse preconceito? Contribuiu muito para quebrar esse preconceito. Porque se eu fosse tomar o conselho da família, fosse ao pé da letra, hoje eu não seria o que eu sou, não. Este foi o Acesso Livre. Nos siga nas redes sociais, @tvcidadejp. Os episódios completos, todos no YouTube. E no canal aberto, canal 6.3, JP Edu. Vem com a gente